Moisés, prestando atenção. Deus se revela para Moisés dizendo: eu sou o Deus dos seus. Olha a responsabilidade dos pais. Será que se Deus chegasse para uma criança aqui e chamasse a criança pelo nome e falasse: preste atenção, eu sou o Deus dos seus pais? Essa criança poderia falar: Deus dos seus pais? Eles não me falaram de Deus nenhum. Ou então, Deus dos meus pais? Esse Deus eu não quero, eu quero outro. Mas Deus fala para Moisés: preste atenção, eu sou o Deus dos seus pais. E Moisés já tinha ouvido falar sobre o Deus verdadeiro, o Deus que fala, o Deus que escuta, um Deus que não é como aqueles deuses do Egito, mas a própria mãe verdadeira de Quebec falou para Moisés o Deus de Israel. E Moisés ele se encontra com Deus, como se revelou para ele, sendo o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ali Moisés recebeu um chamado de Deus e ele foi o maior líder da história. Ainda no Velho Testamento vamos ver, ouvir falar de Davi, um outro líder. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um rei, foi um pastor, foi um poeta. Davi foi um grande homem. Mas sabe que a Bíblia diz que Davi também morreu? Tem um texto na Bíblia que diz que Davi descansou e ele foi para junto dos seus pais, onde estavam os seus pais, debaixo da terra. Ele morreu. E a verdade é que o nosso Deus continua a sua história. Essas pessoas todas morreram, Moisés, Josué, Davi morreu. E Deus continua com o seu propósito, o seu sonho, formar uma geração, um povo que seja o seu povo. Só que no Velho Testamento nós vamos ver que as pessoas, o povo de Deus, falhou na obediência a essa ordem. Nem sempre eles transmitiam a verdade para a futura geração. E a gente vê repetidas vezes na Bíblia que se levantou uma geração infiel. E os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E passa uma geração, agora esse resolveu fazer o que era bom. Depois levanta uma geração infiel e esse fez o que era mal. Porque as pessoas falhavam na ordem, obedecer a ordem, que era passar a verdade de geração em geração. Na verdade, existia ou existe ainda algo que atrapalha a futura geração de conhecer a Deus. É o próprio pecado. Nosso egoísmo, a nossa preguiça, a falta de conhecimento atrapalha a futura geração de conhecer a Deus. Os israelitas fizeram que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos balaíns e aos postes sagrados. Uma coisa que atrapalha também as crianças a receberem a salvação e toda a verdade de Deus é que a gente vive essa vida. Primeiro a gente vive pensando que a gente vai viver para sempre. Ninguém aqui acha que vai morrer amanhã, que vai morrer hoje. A gente vive como se fosse viver muito tempo. Mas a verdade é que a nossa vida é como um vapor. A Bíblia diz que é como um vapor, como uma onda que vem e vai. E outro erro nosso é que nós vivemos a nossa vida para nós mesmos. Ou como se nós estivéssemos no centro. E o centro não somos nós. A vida não é para nós mesmos. Deus é o dono da história, Ele está construindo a história. E Ele quer formar uma geração de adoradores. Depois que passa o Velho Testamento, Jesus nasce, que a gente tem o Novo Testamento, agora a salvação não só para os judeus, não só para Israel, agora a salvação para todo aquele que crê. Então agora a salvação não só de pai para filho, de filho para neto, mas agora a salvação pode ser de filho para pai, de tio para sobrinho, de sobrinho para primo, de vizinho para vizinho, porque a salvação é para todo aquele que crê. Ainda a geração futura não toca de Deus, porque a nossa vida passa rápido. E Deus já está olhando lá na frente. Quando Ele coloca meninos e meninas na nossa frente, a gente não dá importância nenhuma. Eu também não dou, mas Deus dá importância. Olha, existe um trabalho a ser feito. Crianças precisam conhecer a verdade. Elas são capazes de crer. As crianças são crédulas. Elas acreditam no que você disser para elas. Existe no mundo pessoas inteligentes que criaram histórias para a criança acreditar. E elas acreditam. Tem o coelho da Páscoa, tem o Papai Noel, a criança acredita.
crianças podem crer, que é Mateus 18,6. Se alguém quiser tropeçar um desses pequeninos, creia em mim. Melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afundar nas profundezas do mar. Quem disse essas palavras foi Jesus. Ele disse: se alguém quiser tropeçar um desses pequeninos que creem em... Então as crianças podem crer no Senhor Jesus. Existem pedras de tropeço para uma criança não chegar a crer em Jesus. Uma pedra de tropeço é achar que ela tem que virar adulta para crer. Então o pequenino pode não crer porque alguém achou que ele tem que crescer para ele crer. Só que não é a criança que tem que virar adulta para receber Jesus. É o adulto que tem que se tornar como uma criança para receber Jesus. A criança já está pronta para receber Jesus. Ela está na idade ideal para receber Jesus. E a salvação vem pela fé. A fé vem pelo ouvir. Se ela não ouvir, ela não vai crer. Ela pode passar um grande tempo de subsistência sem crer, porque ninguém falou. Olha, a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. Um fato que a gente precisa entender é que as crianças têm pecado. Quando a gente diz que criança não tem pecado, nós estamos reduzindo essa criança abaixo do ser humano. É como se ela fosse um gatinho, um cachorrinho. Só brinca com ela, dá comida para ela, e você não precisa falar de Jesus, nem culto para ela, ela não tem pecado. Mas quando você vê que essa criança é um ser humano, ela passa a ter valor, ela tem pecado. E quando você recebe de Deus essa visão que realmente criança tem pecado, você passa a querer fazer culto para ela. Palavra também para ela. Porque Jesus morreu pelos pecadores. E Cristo também morreu por ela. E você começa a valorizar essa criança como ser humano. E ela fica tão grata a você. Quando você fala essa verdade para ela. Porque na verdade a criança sabe que ela tem pecado. Ela sabe que ela faz coisas erradas. E para Deus não existe pecadinho. Para a gente existe, né? Para mim, matar é pior que mentir. Mas para Deus é a mesma coisa. Tem um texto interessante na Bíblia que vale a pena todos nós hoje abrirmos a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, no Salmo 58:3. Tem várias versões, cada versão mais interessante que a outra. Se a gente chegar no original, então, mais interessante. Os ímpios erram o caminho desde o tempo, desviam-se os mentirosos, desde que nasceram. Eu pergunto para Deus: Deus, como pode um bebezinho recém-nascido mentir? Mas é o que Deus está falando. Quando nasce uma criança, nasce um menino, Deus fala, Deus pensa, nasceu mais um mentirosinho. Quando nasce a menina, nasceu uma mentirosinha, que não falou a mentira ainda porque não sabe falar, mas assim que começar a aprender a falar, vai falar mentira. Um outro salmo vai dizer que antes da palavra chegar na boca, o Senhor já ensina. E é muito fácil você identificar, se você for analisar, o pecado de um bebê bem pequenininho, recém-nascido. Eu fiz esse experimento com meu sobrinho, que é para mim o bebê mais lindo desse mundo. Ele tem 2 anos de idade, mas ele é um pecador e eu pude ver. Só que o pecado é difícil para a gente julgar o que é um pecado. O que é uma ação pecaminosa? Né? A gente fala, tem uma natureza pecaminosa, mas a ação ele não teve. Só Deus pode julgar o que é uma ação de pecado, porque o pecado é contra Deus. E o meu sobrinho bem pequenininho, amamentando, ele enganava a mãe dele com o horário da amamentação, porque é de 3 em 3 horas, é o choro da fome, que é um choro diferente dos outros. E com 2 dias de nascido, ele percebeu que se ele chorasse muito alto, a mãe ia dar o que ele queria, ele começou a chorar antes de 3 em 3 horas, ele enganava a mãe. E sem fome nenhuma, ele mamava só um pouquinho, daqui a pouco, para dormir. E aí, vamos de novo, porque não está com fome. E isso é engano, é o que Deus falou, olha, ele é um mentiroso, ele engana. E quando ele é pequenininho, o contexto dele é a mãe, o mamãe, dormir, ele vai mentir aí. Mas daqui a pouco ele tem que ir para a escola, ele vai mentir lá. Daqui a pouco o adolescente que mente para a mãe, fala que vai para um lugar, vai para o outro, é mentira. Ele
para Deus. É o mesmo pecado. Para a gente, agora virou pecado. Mas para Deus já era pecado. Nós temos tendência a proteger aquilo que é menor que a gente. É natural um homem proteger uma mulher, se estiver do lado de uma mulher. É natural para a gente defender aqueles que são menores que a gente. Eu tenho uma irmã 11 anos mais nova do que eu. Se você olhar para nós duas, eu tenho 31, ela tem 20. Se você olhar para nós duas, todo mundo diz que nós somos gêmeos. Todo mundo diz. Mas eu não consigo sair com essa minha irmã na rua, atravessar a rua sem pegar na mão dela. Eu acho que se eu não pegar na mão dela, ela vai fazer besteira, porque para mim ela é muito criancinha. Então eu que tenho 31, eu acho uma pessoa de 20 muito criança. Eu que tenho 31, tem gente mais velha que eu. Quem é mais velha que eu agora? Eu quero ver. Quem tem 40, olha para mim e fala, é uma menina. Quem tem 40, vai ter gente de 50 olhando para esse de 40 e falando, novo, porque eu tenho 50 e essas pessoas de 40 estão muito jovens ainda. Esse de 50 vai ter o de 60 que vai olhar, olha, eu tenho 60 anos, você tem 50. Quando eu tinha 50, eu agia assim, agora eu tenho 60, já aprendi. Vai ter o de 70 que vai olhar o de 60 e falar, você tem muito que aprender. E vai ter o de 90 que vai olhar para o de 70 e vai falar, nossa, como está jovem. E você acha que Deus, Ele olha para todo mundo como? A minha avó morreu com 90 anos e ela tinha um filho de 70. E esse filho de 70, depois de velho, se separou e foi morar na casa dela. E a minha avó tratava esse filho de 70 como uma criança, é filho dela. E tratava o outro filho de 60 igual. E se eu chego na casa dela, sua neta, é igual. E chega o bisneto para ela, todo mundo está abaixo dela e ela vai colocar a comida no prato, ela vai servir todo mundo. Mas existe um Deus que olha todo mundo, e para Deus todo mundo é e quando nós falamos que Deus não faz acepção de pessoas, Ele não faz beijo. Nós olhamos a criança e falamos, é uma criança. Mas para Deus você é igual a Ele. Deus olha para você e Ele fala, coitadinho, eu tenho que segurar na mão desse meu filhinho, porque se ele atravessar a rua sozinho, ele vai cair ou ele vai se atropelar. E você se acha tão grande, e essa criança você fica querendo proteger, até o ponto de dizer que o pecado dela não é pecado, mas para Deus é pecado. Irmãos, quem está aqui me entendendo, levanta a mão. Amém? Existe um vazio no coração que a gente nasce com ele. E o mesmo vazio que está no coração de um adulto sem Deus, está no coração de uma criança sem Deus. Ninguém nasce com Deus, salvo, perde essa salvação e ganha de novo. Nós nascemos sem. A criança está com um vazio no coração, um vazio do tamanho de Deus. E pecado só há uma solução: Jesus Cristo. Se a gente quer acabar com o problema da criança, o maior problema dela é pecado, só há um remédio: Jesus Cristo. Evangelizar crianças aonde? Dentro de casa. Aonde? Dentro da igreja. E depois nós vamos sair para buscar as crianças perdidas. As crianças têm um vazio no coração, um espaço que só Deus pode preencher. Você pode ficar perto de uma criança 5 minutos. Eu duvido ela não fazer uma pergunta para você. Criança faz perguntas. E a maioria das perguntas que as crianças fazem são perguntas de ordem espiritual. Porque elas são seres espirituais que desejam também se conectar com o seu Criador, com o seu Deus, Criador. E quando a criança bem pequenininha olha para um gatinho e olha para você e pergunta, o que é isso? Ela está perguntando, quem fez essas coisas? Ela olha para ela mesma e pergunta, o que é isso? Ela olha para você e pergunta, o que é isso? O que é aquilo? E ela está se perguntando, quem fez essas coisas? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? Que é a pergunta que não quer calar. E se não for respondida na infância, vai crescer perguntando isso. E vai ver a adolescência, a juventude. E vai procurar a resposta para essas perguntas. Porque não foi respondido na sua infância. Então o ideal é que cada criança
Aproveite a pergunta que as crianças fazem, mostre para ela que existe um Criador, existe um Deus, existe pecado, existe um Salvador. O ideal é que toda criança tivesse um adulto perto para ensinar. Por isso que Deus fez como a família. Os pais são os primeiros responsáveis pelos seus filhos. Mas as crianças também que não têm pai, não têm mãe, elas também podem ser alcançadas, porque Jesus veio e hoje a salvação não só de pai para filho, mas de qualquer pessoa para qualquer pessoa. Eu não tenho filho, mas eu tenho prazer em falar de Jesus para as crianças. Deus pode estar chamando você para essa missão, porque essa missão é para todo filho de Deus. Não é só para quem gosta ou não de criança. Eu não vou te perguntar se você gosta ou não de criança. Quer que você goste ou não de criança, Deus mandou você pregar o Evangelho também para elas. Deus realmente ele não escolhe pessoas capacitadas. Se ele fosse escolher as pessoas que têm paciência, ele não escolheria ninguém. Mas ele capacita os seus escolhidos. Ele vai dar paciência para a pessoa que se dispor. Olha, a ordem da grande comissão, como Jesus falou aqui, de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu creio que para essa ordem ser obedecida, que é o grande desejo de Deus, que todos saibam que Jesus é o Salvador, que isso foi solucionado, o sacrifício de Cristo valeu na cruz. Ele vai chamar alguns para ministério específico com homens, ele vai chamar alguns para ministério específico com mulheres, alguns para ministério específico com jovens, alguns para ministério específico com adolescentes. Pode acreditar que Deus também vai chamar alguns para ministério específico com crianças. Eu dou graças a Deus porque o meu ministério específico, deixa eu falar para vocês não sabem ainda, é com crianças. Eu ganhei esse presente de Deus de levar vidas inteiras para Jesus. Ganhei esse presente. Não é porque o meu ministério específico é com crianças que eu não posso evangelizar um adulto. Eu posso evangelizar um adulto se eu quiser? Eu posso e eu devo. Mas acontece que as pessoas que têm outro ministério específico, que não é criança, elas não pregam o evangelho para as e põe culpa no ministério específico. Ah, meu ministério específico não é esse. Tá, não é só um ministério específico. Mas a ordem está te falando que você tem que pregar o evangelho a toda. Então você tem que saber pregar o evangelho para uma. E a gente, aqui, por exemplo, na igreja do Recreio, tem pessoas que são de outras igrejas. É uma igreja muito grande, a gente não deveria ter falta de pessoas para ensinar a Bíblia para as crianças. Porque uma vez no mês você vai lá, ensina e contribui para que a grande comissão seja obedecida. Quando a gente escolhe uma parte ou outra só para pregar o evangelho, nós não estamos obedecendo a ordem, que é pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso estar pronta para falar de Jesus para qualquer pessoa, independente da idade. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Sabe por que esse versículo está aqui, meus irmãos? Porque para essa conferência, muitos foram chamados. Nós colocamos no Facebook, nós colocamos no Instagram, nós fizemos banner, e-mail. Muitos foram chamados. E são aqui os escolhidos de Deus para receber essa ordem do Senhor. Se envolva no ministério com as crianças. De alguma forma, como você pode usar o seu dom, a sua habilidade, para que as crianças também sejam abençoadas? Olha, as crianças são importantes para Deus, porque elas têm uma alma imortal e uma vida inteira pela frente. Elas ouvem e atendem a mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. O objetivo dessa conferência é alertar contra os perigos que rondam as crianças, como também auxiliar para o ministério que conduz a nova geração ao caminho da salvação em Cristo. A nossa igreja está abrindo as portas e amanhã o dia inteiro, sábado o dia inteiro. Vocês vão saber daqui a pouco os preletores e os temas, para que você esteja pronto para cooperar nessa obra de Deus, incluindo as crianças, seja lá qual for o seu dom. Você pode abençoar as crianças. Sabe, tem um texto que é muito conhecido quando se fala de criança. As pessoas pensam assim: a Bíblia fala de criança, 2 versículos. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se estiver bem, e vai em Marcos 10:13, deixar e virar dos pequeninos. As pessoas conhecem 2 versículos que falam de
Mas a verdade é que a Bíblia toda fala sobre as crianças. Nós temos muito para aprender com Deus em relação a ela. Nós vamos ter uma palestra com o pastor Michael sobre a perspectiva bíblica da criança. E esse texto de Marcos 10, irmãos, vocês conhecem muito bem, que tinha um tumulto, uma multidão de pessoas em volta de Jesus. E ali, naquela multidão, tinham 3 grupos de pessoas. Tinha as pessoas que estavam ali porque queriam chegar perto de Jesus, queriam ver Jesus, ou quem sabe tocar em Jesus, receber um milagre, ou ouvir os ensinamentos de Jesus. Por isso se formou uma grande multidão em volta dele. Todos queriam estar perto de Jesus. Algumas pessoas no meio dessa multidão, indiferentes em relação à criança. Se a criança estava ali ou não, eles estavam indiferentes. Elas não estavam prejudicando as crianças e nem auxiliando as crianças. Esse era o grande grupo de pessoas. Tinha um segundo grupo de pessoas que estavam atrapalhando as crianças de chegarem a Jesus, impedindo as crianças. Talvez o pensamento deles fosse, isso não é hora. Ou eles pensaram, criança não tem problema para resolver. Deixa o mestre ali resolvendo o problema dos adultos e as crianças vão brincar. E eles acharam que eles estavam ajudando, né? Eles não imaginavam que eles iam ganhar uma bronca de Jesus. Diz o texto que Jesus se indignou, e a gente às vezes vê um quadro com esse texto, deixar de virar meus pequeninos, vamos pensar que Jesus vindo assim, né, com as crianças, não foi assim não. Diz o texto que Jesus estava indignado. Como você fica quando você está indignado? Jesus estava indignado e ele falou, eu imagino, o que vocês estão fazendo? Deixa as crianças virem aqui, porque o que eu tenho também é para elas. Jesus estava falando do reino dos céus e ele não queria que as crianças ficassem longe. Ele convidou as crianças para vir até ele. Então, esse deixai, a gente na Bíblia, no português, ficou deixai. Mas no original, Jesus falou, enviem com força, tenham esforço e façam com esforço e empurrem a criança para mim. Então, fora esses que estavam diferentes, fora esse grupo de pessoas que estavam atrapalhando as crianças a chegarem a Jesus por pensamentos errados, atitudes erradas, esses eram os discípulos de Jesus. Tinha um terceiro grupo de pessoas, que a Bíblia vai dizer, não nos diz se eram pais, se eram tios, se era quem era. Mas diz o texto que alguns traziam crianças para Jesus, para que eles adotassem. Algumas pessoas queriam chegar até Jesus, receber dele a bênção, o milagre, o ensinamento, vinham até Jesus, mas ajudavam as crianças também a chegar. Vamos lá! E pegavam as crianças pela mão e estavam ajudando as crianças a chegarem até Jesus. E eu quero dizer que aqui na igreja também tem 3 grupos de pessoas. Tem os que são indiferentes, tem os que atrapalham e tem um grupo de pessoas que querem receber de Jesus, mas também estão ajudando as crianças a chegarem até ele. Eu gostaria que esse grupo entrasse e eu gostaria também que ao mesmo tempo que esse grupo entrasse, você que acredita, com a ajuda de Deus, você também pode levar, quem sabe, um menino, uma menina para Jesus nas próximas semanas. Quem aqui conhece uma criança e gostaria de falar assim, eu gostaria de receber essa bênção, eu quero levar um menino, uma menina aos pés de Jesus. E essa menina pode falar, eu creio em Jesus. Um menino pode ser aos pés de Jesus e falar, eu creio em Jesus. Diz a Bíblia que todo aquele que crer será, se tornará filho de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar uma música. E a gente vai ver o grupo que está levando crianças aqui, vocês vão vir aqui para frente. Essa música é bem animada, é conhecida, é Deus meu, Deus meu, da Levado, Deus dos amores, vocês têm aqui. Vamos cantar.
terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ter. Meu coração deseja mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. A tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amém. Agora é só uma parte, crianças estão em ceias aqui, né, que todos estão aqui na quinta-feira. Mas esse é o grupo que Deus tem levantado. Mas eu creio que tem muita gente capaz de ensinar, gente inteligente, gente habilidosa. Deus já deu tudo. Deus já deu tudo. Falta se dispor. E Deus quer mais ainda para alcançar mais crianças. Podem ser os irmãos, as crianças. Sabe quantas crianças tem? Pode sentar, irmãos. No nosso país. No Brasil, meus irmãos, tem 60 milhões de crianças. Quantas crianças tem no Brasil? 60 milhões de crianças. E existe uma pesquisa, um censo feito a cada ano, que nós cristãos alcançamos por ano, com a verdade do Evangelho, cerca de 600 mil crianças por ano. 600 mil crianças são muitas crianças. Eu não consigo imaginar esse número de crianças na minha frente. Talvez eu consiga imaginar 600 crianças na minha frente, que é o número de crianças da igreja. Mas 600 mil crianças é muita criança. Só que 600 mil perto de 60 milhões representam 1%. Nós presta atenção aqui. Eu acabei de dizer que nós cristãos alcançamos cerca de 1%
alcançar 1% por ano, quantos anos nós precisaríamos para alcançar todas as crianças brasileiras? Quem está me falando aí, história? 100 anos a gente precisaria de alcançar todos. Porque se a gente alcançar 1% por ano, nós teríamos alcançar 100%. Nós precisaríamos de 100 anos para alcançar todas as crianças brasileiras. Mas daqui a 100 anos eu não estou mais aqui, nem você. Em 100 anos, nem essas crianças mais vão estar aqui, porque em 100 anos mais de 3 gerações se passaram. E a verdade é que nós não fazemos nada para alcançar a futura geração. É muito pouco o que é feito. Por mais que se faça, porque você pode perguntar para qualquer irmão desse que está envolvido no trabalho com as crianças, é muito trabalho, a gente está se esforçando, mas ainda é pouco. Talvez não seja o ritmo de trabalho que tem que acelerar, mas mais pessoas no ritmo, mais pessoas se compadecendo das crianças ao ponto de falar de Jesus para elas também. Se a gente fosse imaginar uma grande marcha dessas crianças brasileiras, são 60 milhões de crianças, passa para mim o slide, por favor. Por mais que se faça, normalmente, milhões de crianças ficam sem ouvir a mensagem do Evangelho. Se a gente pudesse assistir um desfile de todas as crianças brasileiras passando na nossa frente, em grupos de 4 a cada 3 segundos, 4 crianças passariam na nossa frente. Sabe o que ia acontecer? Em 1 minuto, iam passar 80 crianças. Em 1 hora, ia passar 4.800 crianças. A gente vai passar um dia inteiro sentado e iam passar as crianças na nossa frente, o desfile das crianças brasileiras, e a gente vai poder olhar o rosto de cada uma delas. A gente vai ver 115.200 crianças passando. A gente vai ficar um mês sentado, assistindo o desfile das crianças, teriam passado 3.456.000 crianças. A gente vai ficar um ano inteiro sentado e iam passar 41.472.000 crianças. Só para você ver o tamanho do desafio que é alcançar as crianças brasileiras. E o campo que Jesus nos deu não foi nem só o Brasil. O campo é o... Imagina falar de todas as crianças do mundo. E a verdade é que a gente alcança 1% por ano. Mas se a gente alcançasse as crianças hoje, com a verdade do Evangelho, daqui a 30 anos, o Brasil seria a nação dos judeus, é? Daqui a 30 anos, a gente alcançasse todas as crianças do recreio hoje, daqui a 30 anos do recreio é outro recreio. E eu ia poder ver isso, talvez, porque daqui a 30 anos eu vou estar com 60, 61, mas a gente pouco faz para alcançar a futura geração. Mesmo assim, não teriam passado todas as crianças brasileiras em um ano para a gente poder ver o tamanho do desafio que é. Uma parte nos foi dada. Todo domingo, toda quinta-feira, com crianças para a nossa mão, perto da gente, pronta para ser alcançada. Você pode contribuir para que as crianças recebam o Evangelho. Só se creio, lá na sua casa, no seu prédio. Você pode abrir a porta da sua casa para uma célula infantil. E é tão bom ensinar para as crianças, porque as crianças são tão carentes. Precisam recreio, carentes, são ignorantes das coisas de Deus. Você fala coisas assim básicas, ela não sabe. É tão bom ensinar para a criança. Você pode ser envolvido nesse ministério. Na verdade, seria necessário quase 2 anos para que todas as crianças brasileiras passassem na nossa frente. O desafio é enorme. Quem começasse a marcha com 14 anos vai terminar a marcha com 16. Então, quer dizer, alcançar crianças é com urgência. É agora. Por que é urgente? Porque passa o tempo e não são crianças mais. Né? Então é uma urgência de você ganhar a criança, a pessoa na idade ideal, porque enquanto ela é criança, isso é urgente. Se uma pessoa não é cristã antes dos 15 anos de idade, dificilmente ela vai fazer isso depois. Então existe a necessidade de urgência em relação a isso. Não podemos cruzar os braços e esperar. Nem muito menos ficar lembrando do que foi feito há muito tempo atrás. Já trabalhei com criança há 10 anos atrás. Já trabalhei com criança há 15 anos atrás. A verdade é que surgiram novas crianças, novas coisas têm que ser feitas. A criança de 15 anos atrás nem existia, nem nasceu, nem tinha nascido.
Então é urgente, é prioritário e é agora. E a gente não pode ficar lembrando do que já foi feito. Talvez alguns aqui precisam receber uma nova visão. Alguns aqui uma visão mais ampla, tem um pouquinho, precisam de uma visão mais ampla. Outros precisam renovar o que um dia Deus já te deu. Quem sabe precisamos renovar a compaixão pela Senhor. Vamos ter um período de oração. E você pode nesse momento aproveitar e estar na casa de oração. Nosso Deus já está aqui. E você pode levar ao Senhor fora os seus pedidos. Primeiro, os seus agradecimentos, sua gratidão por você estar aqui hoje. Porque Deus quer te dar uma visão. Você pode se achar capaz, não suado, não é compatível comigo, trabalho com criança, não. Mas eu creio que se você veio é porque Deus achou que sim, você é assim. Você pode ser usado para trabalhar com crianças. Ele achou algo que você pode. E será que você pode servir o Senhor em Cristo? Mas você pode fazer. Olha agora, fale com o seu Deus. Por que ele trouxe aqui? Deus, por que eu? Porque eu sou essas coisas, o Senhor nos colocou. Vamos também, por favor, irmãos, levantar um amor pelas crianças. Elas estão em todo lugar, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, estão também na nossa igreja. Existem crianças para serem alcançadas, até para as idades de crianças. Tem criança nos hospitais, tem criança na sua rua, no seu prédio, tem criança dentro da igreja, precisando de ouvir mensagem da salvação. Gostaria de chamar para orar o pastor Antônio Jorge para fazer essa oração. Vamos levantar o favor pelas crianças. Aqui na frente o pastor Marcos tomou uma posição que eu gostaria de convidar você para tomar a mesma posição que o pastor Marcos já tomou. Ele está de joelhos já clamando pela salvação das crianças. Se você quiser, pudesse sentir, ajoelhe, peça a Deus pela vida dessas crianças. Senhor Deus, eterno Pai, até hoje eu tinha dúvidas em relação à presença da Keila, da tua filha, aqui na PIB do Recreio. Ela tinha outros convites, mas o Senhor mesmo foi quem a trouxe para cá. Meninos e meninas têm confessado a Jesus Cristo no Recriança, aqui na tua igreja, como fruto desse trabalho. Outras crianças já têm sentido o desafio da obra missionária em seus corações, também como resultado do trabalho nesse ministério chamado Recriança. Alegra meu coração o que está acontecendo aqui na tua igreja, no ministério infantil da tua igreja. Com certeza alegra o coração de toda a tua igreja. Mas há um sentimento de aflição, porque
sabemos que milhares de crianças ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus, nesse Rio de Janeiro, nesse momento, algumas crianças estão pelas ruas desta cidade. Algumas lá embaixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. Ali pela estrada Edgar Romero, debaixo das marquises. Outras crianças na central do Brasil, largadas. Outras em Copacabana, na Zona Sul, Ipanema, roubando, cheirando. Senhor, crianças no Rio de Janeiro estão atrás das grades, porque já cometeram crimes. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças também que estão sendo levadas pelos próprios pais para a feitiçaria, para a macumba. Coisa horrível, Senhor. Estão lá servindo a demônios. Senhor, crianças aqui neste bairro do Recreio, que materialmente não lhes faltam nada, Senhor. Elas têm boa alimentação, elas têm um bom vestuário, uma boa escola, um lar maravilhoso, todo o conforto de uma casa, mas que também não conhecem ao Senhor Jesus. Então, Senhor, diante de tudo isto, desta realidade, nós percebemos a importância deste momento aqui na tua igreja. Percebemos então a importância, Senhor, deste congresso. Ó Deus, percebemos então a importância, Senhor, desta reunião aqui, que começa hoje. Ainda quero levantar um clamor em o nome do Senhor Jesus para as crianças que estão nos hospitais do Rio de Janeiro. Crianças com leucemia, crianças com câncer. Elas precisam também ouvir da salvação em Jesus Cristo. Ó Deus, levanta obreiros para ir lá no Hemorrio, na Rua Fricaneca, lá no 6º andar, onde estão aquelas crianças com leucemia, tantas que não conhecem o Senhor Jesus. Levanta obreiros, ó Deus, para ir lá no Instituto do Câncer. Leva a tua palavra para aquelas crianças também ali na Cruz Vermelha. Levanta obreiros, ó Deus, para ir naquela instituição chamada Padre Severino, onde tem crianças que cometeram crimes e elas estão presas, ó Deus, e ninguém vai falar de Jesus para elas. Deus, eu te louvo pela visão da tua igreja aqui no Recreio. Ó Deus, continua com esse trabalho, continua abençoando. Ó Deus, todo esse projeto, tantas coisas para fazer aqui. Eu conheço algumas crianças lá do Casa Cap, Senhor, já está sendo feito algo, mas levanta obreiros para ir lá falar da salvação para aquelas crianças. Deus abençoa, Senhor, então, a liderança dessa igreja aqui, desta visão. Pastor Wander, de um modo muito especial, que tem um coração totalmente voltado, Senhor, também para as crianças. Cuida do teu servo, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esse encontro tão maravilhoso. Mas agora, em nome de Jesus, nós levantamos este clamor por estas crianças que foram citadas.
Senhor, em nome de Jesus, resgata essas vidas, Senhor, das ruas, das prisões, das cadeias, cura as enfermidades, cura a leucemia, Senhor, mas principalmente resgata das trevas e da doença do pecado também. Salva as crianças para o teu reino. Eu oro assim humildemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Agora
posso profetizar.
Meus irmãos, boa noite. Eu quero dar uma saudação a todos aqueles que estão em nossa igreja, nos visitando, vindo de outras igrejas, você que está na internet. É um prazer muito grande. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida de todos aqueles que trabalham com crianças, daqueles que estão lidando com as crianças todos os dias. Que Deus possa estar enriquecendo sua vida. Na verdade, irmãos, nós estamos sendo ministrados desde as 8 horas pela Keila. Keila está apresentando de uma maneira brilhante, expondo para cada um de nós sobre esse ministério fundamental e importante com as crianças. O que na verdade gostaria de fazer agora era apenas concluir. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você a tem, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, não precisa não, pode deixar o púlpito. Marcos, capítulo 10, no versículo de número 16. Esse texto também já foi citado aqui, dentre muitos outros. Mas eu gostaria, irmãos, nessa conclusão, nesse momento, de mostrar a você essa atitude de Jesus sobre as crianças. A ministração de Jesus, o que ele fez, e que o seu exemplo agora possa nos impactar, diante de tudo que nós já ouvimos, diante de todos os fundamentos que já foram apresentados a nós, trazidos ao nosso coração, fundamentais, importantes, essenciais. Nesse momento, Jesus é colocado diante das crianças, e o verso 16 diz assim: em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Estão aqui 3 movimentos de Jesus para com as crianças, que eu como pai preciso ter, porque essa conferência não é uma conferência específica para professores de crianças, é para todos nós que lidamos com criança. E atenção, meus irmãos, a responsabilidade para com a criança não é somente daqueles que trabalham com elas, ou que são os seus pais. Todos nós, como crentes, temos responsabilidade com crianças, ainda que não sejamos pais ou professores delas. Nesse texto, o Senhor Jesus tem 3 movimentos. O primeiro movimento que ele tem com as crianças é o movimento de acolhimento. E é isso que nós temos que fazer. Diz a palavra que ele tomou as crianças nos braços. Não importa qual era, ou não importava a condição socioeconômica, não importava a condição existencial daquela criança, não importava a sua situação psicológica, o fato é, ele toma as crianças nos seus braços. Acolhimento. O dever de cada um de nós, e eu volto a dizer e quero repetir isso. Isso não é uma tarefa de professores de crianças, nem na igreja ou no mundo secular, e não é uma igreja somente pais, não é uma tarefa somente de pais. É uma responsabilidade de cada pessoa que conhece a Jesus, imitá-lo nas suas ações. E nós vemos aqui a ideia do acolhimento. Segundo movimento que ele tem, diz o texto que ele vai impor as mãos. Esse
é um movimento de cobertura. O primeiro movimento é de recebimento, o segundo é de cobertura. Impor as mãos sobre uma criança é estar colocando ela debaixo de uma autoridade, de um poder, no caso que vinha do céu, e nós precisamos entender que nós precisamos cobrir as nossas crianças em oração. Elas vão fazer aquilo que fazemos. Elas vão se comportar exatamente como elas veem. A criança vai ser muito mais impactada pelo que vê do que pelo que ouve. Eu já contei à igreja de uma das minhas alegrias com o meu filho, que hoje tem 9 anos, é que todas as vezes que íamos dormir, quando ele estava acordado, ele percebia que eu me ajoelhava. Até que um dia ele se ajoelhou, sem que eu o convidasse. E agora todas as vezes, e eu não preciso, eu não chamo, se ele estiver acordado, e ele me ver ajoelhando, ele ajoelha ao meu lado. Eu digo aos pais quando consagram seus filhos: se você ler a Bíblia, seu filho lerá. Se você orar, seu filho vai orar. Se você amar a igreja e o reino de Deus, ele vai amar. As crianças são muito mais impactadas pelo que elas veem do que aquilo que elas ouvem. Irmãos, a primeira ideia do texto e do movimento de Jesus é de acolhimento. Segunda é de cobertura. Já foi dito aqui que as crianças estão expostas, e de uma maneira muito mais indefesa do que todos nós. Estão expostas à mídia, estão expostas a uma educação absolutamente ímpia e controvertida. Às vezes um desenho animado que parece inocente está passando princípios demoníacos à vida da criança. Portanto, nós precisamos cobrir as crianças, impor as mãos sobre elas. Aqui também tem uma ideia de autoridade espiritual, tem uma ideia de proteção. Há casos na Bíblia de possessão demoníacas de crianças. Há casos relatados, inclusive aqui em nossa igreja, de pais que tiveram experiências espirituais com seus filhos, que viam manifestações demoníacas dentro de casa, e que essas manifestações demoníacas só desapareceram depois de longos períodos de jejum e oração. O diabo também tem interesse em destruir crianças. O diabo também tenta crianças. O diabo também quer matar, roubar e destruir crianças. Nós temos que impor as mãos. No sentido mais amplo da palavra, nós temos que cobrir os nossos filhos, as nossas crianças. Se você já não tem mais filhos, não tem netos, não tem sobrinhos, quero dizer para você que as crianças que estão ao seu redor ou perto de você são de sua total e inteira responsabilidade diante de Deus. Terceiro e último movimento desse texto: ele acolhe, ele cobre e ele abençoa. E a bênção vem de cima. Nós somos apenas o instrumento da transmissão da bênção, mas quem abençoa é Deus. Quando você clama, você pede: Pai, abençoa a vida do meu filho, abençoa a vida dessa criança.
abençoa a vida deste pequenino. Sem a bênção de Deus, o desenvolvimento de uma criança está comprometido. Eu vou repetir. Sem a bênção de Deus, o desenvolvimento de uma criança está comprometido em todos os sentidos. Porque sem Deus ela terá comprometimentos sérios no mundo físico, porque amanhã ela pode estar usando drogas, destruindo o seu próprio corpo. Sem a bênção de Deus, ela terá comprometimento psicológico, e sem a bênção de Deus, ela terá comprometimento espiritual. Portanto, os 3 movimentos de Jesus nesse versículo são extraordinários. Ele vai acolher, ele vai cobrir e ele vai abençoar. E meus irmãos, Deus também quer, como já foi dito aqui, salvar crianças. Quando você vê a teologia da salvação da criança, é muito importante você entender isso. Por que o trato com a criança é tão precário no meio da igreja evangélica brasileira? Por que o trato com a criança é tão difícil no meio dos nossos ministérios infantis? Primeiro, por uma influência externa social. Na cultura capitalista ocidental, criança e velhos não valem nada, porque não são fonte de produção. Por que é que a criança e o idoso não são importantes? Porque eles não são mais, no sistema capitalista do mundo moderno, fontes de produção. Eu ouvi essa semana um homem dizendo na televisão que ele tinha que ter tido mais sabedoria e usado mais camisinha, porque ele fez 4 filhos e esses dão muita despesa. Então, a forma como ele vê, como ele viu e como ele sente os filhos que ele mesmo produziu. São fontes de despesa. Mas uma outra questão é a nossa própria visão teológica, que não é trabalhada nas igrejas. A nossa natureza pecaminosa, e quando um bebê nasce, já foi dito aqui, ele é pecador. Por que se ele morre e vai para o céu? Porque ele não tem oportunidade e competência cognitiva da rejeição. O que leva uma pessoa ao inferno é rejeitar, não aceitar o convite de Deus e o Espírito de Deus. Como uma criança não tem competência cognitiva até uma certa idade, para que ela rejeite, ela não será julgada por isso, porque Romanos 7 vai dizer que aquele que não conheceu a lei, pela lei não pode ser julgado. Mas a partir do momento em que essa criança tem um entendimento, e nós não sabemos exatamente que momento é esse, porque há crianças que com 6 anos têm um entendimento pleno, isso é um mistério de Deus e da mente humana, e há outros que com 9 anos não o têm. Mas a partir do momento dela, que ela pode crer, entender, aceitar, experienciar a Cristo, ela é responsável pela sua salvação. O problema de muitos de nós
é que nós nunca entendemos a teologia da salvação de uma criança. Portanto, irmãos, o nosso trabalho, dever, é pregar o evangelho à criança. E é entender que ela vai ter a sua experiência com Deus. E assim como foi um problema de Deus, a nossa experiência com Ele, assim também é um problema de Deus, o tempo exato, a maneira exata que Ele se relaciona com uma criança e com a sua capacidade. Jesus então recebeu, acolheu, protegeu, deu cobertura e abençoou. Esse é o ministério com as crianças. Isso é o que eu tenho que fazer como pai, como professor ou como crente. Eu louvo a Deus, porque nos 26 anos de história dessa igreja, nós temos, apesar de todas as lutas e dificuldades, procurado, de alguma forma, conscientizar a igreja e ajudar que as crianças encontrem a Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Você já ouviu bastante, e que nessa noite o Espírito de Deus possa ter movido o seu coração, e que haja em nós aqui o entendimento da importância de acolher, de receber, de cobrir e de abençoar a vida de uma criança. Eu queria especificamente orar nesse momento pela vida ou pelas vidas daqueles que trabalham com crianças, seja onde for. Se você quiser e puder, vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Eu quero orar pela sua vida. Aqueles que trabalham com ministério, com crianças em qualquer igreja, qualquer lugar, certamente você ainda vai ouvir muitos outros fundamentos sobre a importância, o biblicismo da vida do reino com as crianças. Meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa noite, por tudo que já ouvimos. Te agradeço pelo teu amor para com as crianças, tão claro na tua palavra. Te agradeço pela vida desta igreja que o Senhor tem usado ao longo dos anos para abençoar. Quantas crianças aqui já foram salvas, batizadas, edificadas. Continua fazendo isso, Senhor. Mas agora eu te suplico pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui na tua presença, e eu suplico para que o Senhor possa derramar sobre eles essas três competências, esses três movimentos de Jesus. Que haja especialmente neles e em cada um de nós o desejo de acolher, o desejo, ó Deus, de cobrir, e o desejo de ser o canal de bênção na vida delas. Abençoe essas pessoas, motive-as, abra a visão, dê alegria. Que o trabalho com crianças nunca seja um fardo, mas seja um momento de prazer e da certeza de que cada um exerce o ministério para o qual o Senhor o chamou. Abençoe aqui ainda cada pai, mãe, cada crente, que nós entendamos que todos nós temos responsabilidade com a vida das crianças. Eu oro por eles em nome de Jesus, e que todo aquele que concorda com esta oração diga amém. Amém. Podem voltar, irmãos. Keila. A Beatriz vai cantar. Enquanto ela canta, se você ainda não tem camisa amarela, se você ainda não serve ao Senhor entre as crianças, mas a partir de hoje você quer fazer isso,
Nós vamos estar ali fora, prontos para receber você, o seu telefone, o seu e-mail. E venha fazer parte dessa equipe conosco, do Recriança. Na verdade, o Recriança é uma família, é um grande grupo de pessoas alegres. Nós temos muita alegria em servir a Deus entre as crianças. Cada culto com as crianças tem sido uma festa. Tem um momento de arrependimento de pecado, de contrição, mas uma verdadeira celebração ao Senhor tem acontecido no nosso culto infantil. A Beatriz tem 12 anos, ela está se despedindo do Recriança já daqui a pouco. Mas ela é uma bênção, ela é uma menina convertida na sua infância, ela é uma vida inteira para Jesus. Ela vai ser, já é e vai ser ainda uma grande bênção. E se você, enquanto a Beatriz está cantando, você sentir ainda esse chamado do Senhor, diga sim para Ele. E depois se apresente para nós lá no Recriança. Nós vamos ter prazer em receber você e acolher você na nossa equipe. Para que você possa acolher crianças, impor a mão sobre elas e abençoar as crianças. Amanhã nós temos palestras às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã. O pastor Daniel Camaforte vai trazer uma palestra para a gente sobre os aspectos do desenvolvimento emocional da criança, outros desenvolvimentos também, o físico que está relacionado, o espiritual, cognitivo. Que essas crianças nossas aqui cresçam como Jesus cresceu, em todas as áreas simultaneamente. Que o problema do pecado seja resolvido, assim como Jesus tinha esse problema resolvido, ele cresceu em todas as áreas simultaneamente. Nós estamos prontos para atender ao Senhor e servi-lo, para ajudar as crianças a resolverem o problema do pecado, para que todas as outras áreas possam se desenvolver. Deus te abençoe, Beatriz. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor,
orar a Deus agradecendo o momento que nós tivemos de comunhão, de aprendizado, de louvor ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito e se disponha a servi-lo. Deus, nós consagramos ao Senhor tudo que foi feito aqui, foi para o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa música, o nosso louvor, nossas palavras, nossa própria vida, nós queremos devolver para o Senhor usar para a Tua glória, para a Tua honra. O Senhor é digno, o Senhor merece, o Senhor é merecedor. Tu és um Deus grande, poderoso, santo. Não há erro. Tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos em Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado porque nós somos salvos, somos Teus filhos. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós e nos ensina. O Teu Espírito que realiza transformações na nossa mente, na maneira de pensar. Causa transformações também no coração, na maneira de sentir. Continua, Senhor, transformando a nossa maneira de sentir, de pensar, de falar, para que em tudo nós venhamos a glorificar o Teu santo nome. Queremos ainda, Senhor, abençoar crianças. Queremos servir de exemplo para ser seguido. Precisamos tanto de Ti, tanto de Ti. Recebe, Senhor, então também esse nosso pedido, para que o Senhor continue fazendo em nós aquilo que precisa ser feito. Obrigado, Senhor, por cada um que já tem servido ao Senhor entre as crianças. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Mas recebendo mesmo do Senhor uma visão mais ampla de que mais precisa ser feito, nós te pedimos a Tua ajuda. Levanta, Senhor, aquelas pessoas que vão somar ao grupo, pessoas que o Senhor mesmo há de chamar nesta noite e confirmar no coração. Que essas pessoas não neguem o chamado, mas digam sim com alegria, para que uma grande obra seja feita também entre as crianças. Abençoa a Tua igreja. Obrigada por tudo o que o Senhor já tem feito aqui, derramado as Suas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que aqui se reúnem. Obrigado, Senhor, pela união, pela visão, pelo amor que nos une. Obrigado pelas crianças que o Senhor coloca na nossa mão. Obrigado, Senhor. Recebe toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Ti. Obrigado, e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã às 9 da manhã nós vamos ter palestra, essa do pastor Daniel, que eu já falei. Vamos ter uma palestra sobre culto infantil, a estrutura e a dinâmica de um culto com crianças, musicalização infantil. Vamos ter também uma palestra sobre criatividade no ensino da Bíblia. Vamos ter preletores vindo de São Paulo, de fora, o pastor Luiz Saião também vai estar conosco. Então, venha participar da conferência o dia de amanhã e sábado também, o dia todo. Nós estamos aqui para ajudar você nesse trabalho com as crianças. Amém? Deus abençoe.